Pessoal, meu nome é Arleia e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre cropped. Para isso a gente vai utilizar a fita métrica, né? Um par de bojo, tamanho P, uma agulha 2,5 da corrente e a linha Charme da Circo. Bom, primeiro a gente vai falar sobre a escolha do nosso bojo, né? Eu escolhi um P, porque a minha encomenda era um bojo P, claro, né? Vamos falar então do que a gente precisa trabalhar no bojo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, marcar o bojo direito e o bojo esquerdo. Isso é muito importante. Marcar aonde vai ficar centralizado, né, na parte do meio, entre o busto. Aqui vai ficar na região do braço e aqui entre o busto. Então, aqui eu coloquei direito e aqui esquerdo. Outra coisa, marcar aonde a gente vai cortar. Isso você vai fazer à medida que você for tecendo, né? Aí você vai ver que vai dar um biquinho, aí você vai marcar. Depois, a gente precisa marcar onde a gente vai fazer os furinhos no nosso bojo, né? Não dá nem 1 centímetro de distância um do outro. Isso é muito importante também. E aí, a gente vai furar. Você usa o recurso que tiver. Eu uso uma agulha velhinha que eu tenho, que eu cortei a ponta dela, e vou furar os buraquinhos para começar a manusear o bojo. Eu vou fazer isso primeiro, porque quando terminar de fazer a parte do crochê, eu já vou estar com isso aqui pronto. Minha agulha. Sabe essas pedras de emular faca? Eu passei ela e fiz uma pontinha, para facilitar um pouco, né? Porque o manuseio do bojo é um pouquinho chato mesmo, mas é só isso que é chato do cropped. O resto a gente... Olha, eu vou fazer isto, puxar de volta. Faço mais uma vez. Mais uma vez, muito simples, né? Aquela agulha velha aí que você não vai usar, às vezes enferrujou, né? Você não vai precisar dela mais. Aquela fininha, olha como fica bom. Agora, tem gente que trabalha muito com isso e já compra o furador próprio, né? Eu faço bojo muito de vez em quando. Eu até fiz o vídeo do primeiro bojo que eu fiz, do bojo não, do cropped. Esse é o segundo, depois daquele. Porque eu faço os vídeos aproveitando as encomendas, né, que eu tenho. Então, aqui na minha região não tem praia. Apesar de cropped não ser usado pra isso, mas aqui o pessoal gosta muito é de blusa mesmo. Igual muita gente pede pra eu fazer vídeo de saída de praia, mas não tem muita saída de praia aqui. As que eu faço é pra fora, né? Então, à medida que for aparecendo encomenda, eu vou compartilhando aqui com vocês. Tenham paciência. Eu faço assim, as fotos que vocês me mandam, que vocês me pedem. Eu tenho um portfólio, né, de fotos para mostrar para as minhas clientes. Então, eu coloco junto. Se der a sorte de alguma escolher, e eu conseguir fazer, é claro, né? Aí, eu faço o vídeo. Ou quando eu quero fazer o pra mim, né? Se eu gostar da peça também, aí eu faço. Eu não tenho patrocínio de nada, por enquanto, né? Às vezes Deus vai abrir uma porta. Então, não posso fazer por fazer, né? Então, aqui eu já medi na parte do crochê. E a gente vai cortar aqui pra fazer essa parte aqui. Minha tesoura cortasse bem, né? Seria ótimo. Mas vai dar. Um outro detalhe que eu esqueci de falar. Eu vou usar a linha Charme. Com a linha Charme, eu vou usar a agulha 2,5. Com a 2,5 vai ficar meio complicado de mexer aqui. Então, eu vou usar a 1,75, que eu sei que ela entra mais fácil. Tá vendo?
Então, vamos lá. Aqui também, se você quiser, pra ficar mais fácil, eu porque não tenho, mas se tivesse, você pode usar aqui uma linha mais fininha. Não precisa usar a linha Charme. Pode usar a linha Anne, né? A linha Cleia, 1000, não tem problema. Eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, porque minha linha é grossa. Se não fosse grossa, eu ia fazer 2 pontos baixos apenas. Então, vamos lá. Em cada um eu vou colocar apenas um ponto baixo, porque senão vai ficar muito grosseiro. Vou fazer uma correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Se eu não tivesse furado, ficava mais difícil ainda. A gente vai fazendo isso o tempo todo, ó. Uma correntinha, não precisa ser uma correntinha apertada demais, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho nos 2 bojos. E aí, eu vou mostrar pra você o crochê. Eu já tenho um pronto, por isso que eu já medi aqui. É o ideal que você faça, pelo menos um lado primeiro, né? Eu não fiz, não tô gravando nessa ordem, porque eu quero mostrar que é muito mais fácil a gente já estar com isso aqui pronto. Faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, e assim eu vou fazer a volta toda dele. Vai ficar assim. Então, aqui terminei, olha. Eu fiz o esquerdo. Eu arrematei por esse lado aqui, porque a gente vai pôr o crochê aqui, então, né? Se eu colocar por aqui, na hora que a pessoa, todo mundo olha o avesso quando vai comprar uma peça, né? Eu quero só chamar sua atenção que aqui no biquinho, nessa parte que a gente vai fazer a alça, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo lugar, ó, no mesmo buraquinho. Eu fui fazendo uma correntinha, um ponto baixo, correntinha, um ponto baixo, pra fazer uma volta perfeitinha. Nos 2 cantinhos eu fiz 2 pontos baixos. E aqui, 3. É até uma maneira de você saber que aqui é o bico, né? Que, tem gente que confunde, não é difícil confundir, não. Não é difícil. É muito importante a gente marcando por isso, olha. Aqui é a parte que vai no meio, né? Ainda dá pra ver que tá marcado aqui, ó. Quando colocar o crochê, a gente tem que marcar, porque senão a gente se perde e fica errado o formato do cropped. Então, agora, utilizando a linha Charme, né? E a agulha 2,5, a gente vai começar a fazer a parte do crochê. Nós vamos fazer aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, eu vou fazer 3 para eu virar. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada, vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. O que é meio ponto alto? Eu lacei e vou tirar os 3 de uma vez, olha. Mais uma vez. Em cada correntinha, meio ponto alto. Lacei, tiro tudo. Laço. Na próxima correntinha, meio ponto alto, tiro tudo. Deixa eu aproximar mais. Lacei. Tiro tudo. Lacei. Tiro tudo. Tem que dar 15 meios pontos altos. 15, contando com aquele que eu subi. Eu vou fazer aqui até chegar lá, aqui, e volto pra te mostrar, pra te mostrar a virada. Aqui, ó. 15º. Você deve estar se perguntando por que a Arleia escolheu uma linha grossa pra fazer um cropped. Pra te mostrar que dá. E também,
Se você não quiser fazer uso do bojo com esse ponto, e mesmo que for outra linha, com esse ponto, não há necessidade de colocar o bojo, nem de forrar, fica bem fechadinho. Se eu tivesse usado uma agulha menor aqui, ficaria mais fechadinho ainda. Aqui tem que dar 6 centímetros. Então, olha, dos 6 centímetros. Então, o que é importante aqui? Se eu for usar a linha Anne, por exemplo, você vai fazer as correntinhas até dar os 6 centímetros. Quando der os 6 centímetros, você sobra as 3 correntinhas para virar. Eu vi no YouTube, a menina fazendo, ela fez, se não me engano, com 23 correntinhas com a linha Anne. E ficou bom. Agora aqui, diferente do ponto alto normal, que a gente sobe 3 correntinhas, a gente vai subir 2, olha. 1, 2. Viro. E vou fazendo e contando. Tem que dar 15 todas as vezes, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o nosso 15º. Mais uma vez. Então, agora a gente sobe 2 correntinhas e repete isso até dar 6 centímetros de altura. Tem que dar 6 assim e 6 assim. Não importa a linha que você vai usar, tem que dar 6 centímetros. Eu vou fazer aqui até eu alcançar 6 centímetros e volto para te mostrar. Eu acredito que 8 carreiras são suficientes, mas vamos ver, né? Então, aqui eu alcancei os 6 centímetros, né? É importante você alcançar os 6 centímetros. Então, isso vai... Eu fiz 8 carreiras, mas pode ser que você faça 9 carreiras e dê 6 centímetros. Ou 10, ou 7, né? Então, é importante que você pense sempre em centímetros. Agora, a gente vai fazer a volta. Agora, a gente vai trabalhar nas duas laterais. Aqui vai ser o meio. Deixa eu só marcar aqui pra gente lembrar. Aqui vai ser o meio. Então, eu vou fazer a mesma coisa até aqui e volto pra te mostrar o que que a gente vai modificar aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas e em cada ponto, do mesmo jeito, a gente vai colocar meio ponto alto. Eu vou fazer até lá no meio, porque no meio a gente vai modificar um pouquinho e volto pra te mostrar. Eu assisti alguns vídeos para tentar entender como que faz esse bojo. O que eu mais gostei foi um canal que chama JC Crochê. Eu acho que ela explica muito bem e a maneira como ela faz fica fácil da gente entender. Então, às vezes a gente entende melhor com uma pessoa, com outra, né? Se você tiver dificuldade de entender a minha explicação, olha lá no canal dela, um canal bacana. Então, eu cheguei aqui no meio, né? Olha, vou fazer aqui o último ponto. E aqui nesse aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos, 3 meios pontos, né? Olha, 1, 2 e 3. Essa parte é a que vai ficar fazendo a quininha, né? Vai fazer isso, ó. Isso aqui vai ficar aqui. E essa aqui vai crescer pra cá. Então, vamos lá. É a única vez que a gente vai aumentar. A gente vai fazer as próximas carreiras sem aumentar nada. Agora, nessa lateral aqui, aonde a gente fez subindo, aqui foi fácil, né? Só encaixar. Tem o espaço onde a gente colocou as 2 correntinhas e o meio ponto alto, né? E tem o intervalo, né? O entremeio. A gente vai colocar meio ponto alto aqui, meio ponto alto aqui. Vamos chamar aqui de junção, de encontro. Aqui, ó.
Então, aqui, nesse ponto alto, a gente vai colocar meio ponto alto, nesse meio ponto alto, né? Que aqui tudo é meio ponto alto. A gente vai fazer um, aqui outro, aqui outro. Mas isso aí não interfere também, não. Você não pode colocar um muito perto do outro, senão o bojo vai ficar embabadando. A ideia do bojo é ficar bem apertadinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um no intervalo, um no meio. Um no intervalo, um no meio. Um no intervalo, um no meio. Aí vai ficando bem justinho. Aí, ó, no intervalo. Agora, aqui no meio. A quantidade de carreira que a gente vai fazer aqui vai depender do tamanho do bojo que você escolher. O que eu aconselho? Eu tô fazendo um P, eu não tô colocando 6 centímetros. Se você vai fazer um M, pode colocar os mesmos 6 centímetros. O que vai modificar? A quantidade de carreiras aqui, que a gente vai contornar de ida e volta, né? Então, você vai pegar o bojo e vai medir. Vai fazendo e vai medindo. Vou fazer até o final aqui. Vou voltar, vou fazer 15 carreiras, que serão o suficiente, e volto pra te mostrar. Sem aumentar nada, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ah, agora aqui eu paro e volto, quer ver? Vou continuar aqui com vocês. Essas duas laterais aqui a gente não vai trabalhar por enquanto. A gente vai como eu disse no início, a gente vai trabalhar nessas duas. Então, aqui mais um no intervalo, e o último, né? O que a gente vai fazer aqui? Duas correntinhas e trabalhar carreiras de ida e volta, olha. Sem aumentar nada em lugar algum. Porque ele tem que dar uma emborcada, né? Uma fechada. Então, vou fazer minhas 15 carreiras e volto pra te mostrar. Então, olha aqui, a gente tá trabalhando o bojo esquerdo, né? Eu fiz 15 carreiras, o que eu venho? Ele fica bicudinho assim mesmo. Eu venho aqui e vejo se já está bom. Ele vai ficar bem certinho, né? Eu vou ajustando e vejo que tá bom. Se precisasse, eu faria mais uma carreira, né? Mas não vai ser necessário. Então, agora a gente vai fazer um acabamento de ponto baixo. Aqui vai ser o meio. Vou marcar mais uma vez pra gente lembrar. O meio, aqui, né? Que vai na nossa alça. Que quando chegar aqui, a gente vai modificar um pouquinho novamente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Do jeitinho que a gente fez o meio ponto alto. Um ponto baixo no intervalo. Um ponto baixo no espaço. Quando eu digo intervalo, é aqui onde tem aquele ponto alto. E onde colocou um ponto baixo para fazer as correntinhas. Lembra que a gente sobe uma correntinha? Essa carreira aqui não pode ficar muito frouxa, senão acaba ficando, tirando um pouco, né, da beleza do bojo. Então, a gente tem que ir colocando de jeito que não fica nem frouxo, nem muito apertado. Então, tem hora que tem que pular. Não dá pra colocar um espaço. Agora mesmo eu vou pular um espaço e já vou direto. Olha, eu vou pular. Vou colocando onde eu achar que dá. Olha. Vou contornar até aqui e volto pra te mostrar. Então, aqui cheguei onde deixei marcado. Cheguei mais próximo, né? Chegar até lá. Fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Mais um ponto baixo. Só pra gente ter uma separação aqui, né, do biquinho. Aqui também, de vez em quando, a gente vai saltar um ponto, ó, pra não ficar muito frouxo.
Eu faço uns 5 juntos e salto. De vez em quando eu salto um. Aí eu fiz alguns, agora eu vou saltar um ponto. Agora eu vou de ponto em ponto. Aí quando eu vejo que tá ficando frouxo, eu salto. Pra ficar bem certinho. Eu vou chegar aqui e volto pra te mostrar. Agora eu terminei de fazer, né, os pontos baixos. A gente vai... Eu gosto de passar uma colinha aqui. Eu gosto de passar termolina leitosa. Mas deu muita polêmica no outro vídeo que eu fiz. Tem gente que não tem, então eu vou mostrar que dá pra fazer também sem a termolina. Só que eu acho que a termolina dá a gente uma segurança maior. A gente ajusta bem, né? Eu procuro primeiro ajustar os 3 cantinhos, né? Que olha, senão fica sobrando, tá vendo? Olha bem aqui onde que tá marcado. Eu marquei atrás também a parte que vai ficar no meio, né? Do seio. Aí a gente começa a ajustar direitinho. Vou prender aqui primeiro. Agora eu vou prender essa outra extremidade. Prendo aqui. Aqui. E aqui. Agora, se você quiser costurar com ponto baixo, fica a seu critério. Se você quiser costurar com agulha, costurando assim, ó, fica bom também. Eu vou costurar com ponto baixo. Só que eu vou usar uma agulha menor pro ponto ficar bem apertadinho. Vou usar 1,75. Eu gosto muito de trocar de agulha, gente. Não sei se isso é defeito ou qualidade, mas às vezes dá um caimento na peça. Então, a gente vai puxando aqui, ó. Eu vou costurar com ponto baixíssimo. Por que que eu vou costurar com ponto baixíssimo? Porque eu já fiz uma carreira de ponto baixo, então, se eu colocar ponto baixíssimo, ponto baixo, vai ficar muito grosseiro. Então, eu vou contornar aqui tudo com ponto baixíssimo. Então, ó, voltei pra te mostrar como que tá ficando. Olha como é que tá ficando certinho. Aqui, eu marquei um X aqui, que aqui vai ser a minha alça, e aqui uma setinha que vai ser a parte do meio. Vou terminar aqui tudo, e a gente vai dar sequência. Então, aqui como que ficou. Ficou perfeitinho o acabamento, né? A gente não precisa mais usar esses alfinetinhos. Eu tento fazer os vídeos com o máximo de riqueza de detalhes, às vezes coisas desnecessárias, né? Vocês me desculpem aí, as mais experientes, mas pra quem não sabe ainda, né? Tem umas coisas que é bom. Eu vou voltar pra agulha 2,5. Eu terminei aqui, ó, eu vou vir bem no primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma, 2 correntinhas e vou virar. Lembram que aqui é aonde vai ficar ali no seio, aqui é a alça, né? Então, aqui eu vou fazer o lado do braço. Vou fazer aqui uma carreira, né? Uma tira de pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos, contando com os 3 os 2 que eu subi, né? Vou fazer 3, 4, 5, vou fazer 7, 6,
e 7. Aqui eu vou formar uma tira do tamanho que eu precisar. Agora eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer até alcançar o tamanho que eu quero. Olha, eu preciso de 70 centímetros, porque o meu bojo vai ser de amarrar nas costas, né? Então, aqui, ó, eu vou contar aqui como se tivesse... que aqui ainda vou fazer 2 carreirinhas do ponto alto, né? Pra duas no bojo, 2 no outro, pra poder emendar. Ou 2, ou uma. Mas eu tenho que deixar uma sobrazinha aqui, ó, 1 centímetro, uns 2 centímetros. Então, eu vou fazer a tira até alcançar 30 centímetros aqui, ó. Eu vou medir o bojo também, olha. Se eu fizer 30 centímetros de tira, vai ficar enorme. Então, eu tenho que sempre estar com a tira, com a fita do lado e tecendo até dar aqui. Eu vou tecer a minha e ver quantas carreiras que eu vou fazer e volto pra te mostrar. Então, aqui eu fiz 13 carreiras. Deixa eu só tentar fazer com que você entenda. Se eu preciso, a medida que eu preciso, a circunferência da pessoa, né, do busto, tudo, a medida é 90 centímetros. Mas eu vou fazer apenas 75 centímetros, porque o crochê, ele laceia. Ele cede, sim. Não é que ele estique, ele vai abrindo. À medida que você vai usando, ele vai cedendo. Então, ela tem a circunferência de 90 centímetros. Então, eu vou fazer um trabalho baseado em 75 centímetros. 70, 75. Aí, eu tenho que pensar que eu preciso de espaço nas costas para fazer a amarração, né? Que eu preciso de espaço aqui para fazer a união de um bojo no outro. Então, por isso, eu falei 30 centímetros. Olha, eu fiz, a minha deu aproximadamente, deu quase 33 centímetros, contando com a sobra que eu já deixei aqui. Então, eu fiz 13 carreiras. Lógico que a gente tá pensando em metade, né? Nós estamos falando de um bojo, vai fazer a mesma medida do outro bojo. Agora, um conselho que eu dou aqui é você fazer uma correntinha e deixar um fio maior. Caso na hora que você esteja fazendo, você precise aumentar alguma coisa. Pra não ter muita emenda, né? Então, aqui é só puxar que vai ficar essa pontinha aqui. Se não precisar, é só cortar. Não é desperdício de linha, é só um cuidado, né? E também aqui tem um acabamento ainda, né? Esse fio pode ser utilizado. Aqui, assim, tem um acabamentozinho de ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos aqui. Vou arrematar, porque eu vou trabalhar o outro bojo. Eu só vou fazer isso aqui, não precisa eu gravar o vídeo. Vou fazer 7 pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Só uma carreira, porque senão o bojo vai ficar muito separado. Uma carreira desse, uma carreira do outro, já vão dar 2. Mas a emenda, quase 3 carreiras. Então, eu vou fazer só uma e já vou preparar o outro bojo. Vou fazer as mesmas coisas que eu fiz nesse no outro, no bojo direito. Então, aqui nós temos os 2 bojos praticamente acabados, né? Um detalhe que eu esqueci de falar é que essa parte aqui, a primeira parte que a gente faz, eu vi muito no YouTube ela aqui. Mas eu achei bacana ela aqui. Se você quiser fazer isso, é só inverter, né? Faz assim, ó. Faz assim e faz pra cá, né? Não foi errado, não. É porque eu achei bonitinho assim e eu quis fazer assim. Agora, a gente vai fazer a junção dos 2. Eu vou fazer assim, ó. Vou juntar os 2. Eles estão pelo lado direito. Então, eu vou passar para o lado esquerdo. Olha. Agora, eu vou vir aqui com minha agulha 1,75, que eu acho mais fácil de emendar com ela. E vou puxar a minha alcinha que ficou solta lá, ó. Puxo. Vou fazer uma correntinha aqui só pra firmar e vou emendar. Vou costurar aqui, ó.
Entro aqui na correntinha da frente, na correntinha de trás. Faço um ponto baixo. Mais uma vez, na correntinha da frente, na correntinha de trás, faço um ponto baixo. Esses fios aqui que estão sobrando é porque eu deixei todas as alças, eu deixei uma ponta, alça não, todas as laterais eu deixei uma ponta, caso eu necessite fazer mais carreiras. Ó, vamos emendar, muito simples, né? Essa emenda também é muito relativa, cada um tem um jeito de fazer, né? Pode fazer com arcos de correntinhas, né? Que eu cheguei na última da frente e a última de trás. Então, eu já fiz um ponto baixo, uma correntinha e cortar o fio. Olha. Ficou assim. Agora a gente vai trabalhar as alças. Como lá na parte de baixo a gente vai fazer os motivos com ponto puff, aí eu pensei da alça combinar com o ponto puff, né? Eu vou deixar uma ponta maior que não dá pra arrematar durante a confecção do ponto. Eu vou vir aqui no ponto baixo, lembra que a gente fez mais ponto baixo aqui no meio? Vou vir aqui em um de um lado, vou fazer um ponto baixo e vou subir a alcinha, o tamanho que eu quiser. Eu vou laçar a minha linha, segurar aqui, vir no mesmo lugar, esticar e segurar. Laço, entro no mesmo lugar, estico e seguro. O primeiro sempre vai ter cinco alças aqui, ó. Agora eu tiro tudo, faço uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou vir aqui no ponto baixo, vou saltar um e fazer no próximo. Olha, lacei, estiquei, laço novamente, estico. Vou fazer isso 3 vezes. Laço, estico, tiro tudo, faço uma correntinha. Esse é o ponto puff, né? Viro o meu trabalho. E vou passar pra dentro do trabalho aqui, ó, com o ponto baixo, estico, vou laçar uma vez, 2 vezes, porque eu já tenho uma na agulha. Então, eu vou tirar tudo, fazer uma, duas, três. Laço, no mesmo lugar, estico, seguro, laço, estico, laço, estico. Faço um ponto baixo, viro o meu trabalho, passo pra dentro com um ponto baixo, estico, estico mais uma vez, laço, estico, tiro tudo, faço uma, duas, 3 correntinhas. Mais uma vez, laço, estico, laço, estico, laço, estico, puxo tudo. Vai ficando assim. Agora eu viro, passo pra dentro do intervalo com ponto baixo, subo uma alça, laço, estico, laço, estico, tiro, faço uma, duas, 3 correntinhas, laço, estico, laço, estico, segura aqui porque senão vai diminuindo, laço, estico e tiro tudo. Eu vou fazendo isso o tamanho que eu achar que fica bom. Eu vou terminar a minha aqui e volto pra te mostrar. Então, aqui eu terminei as alças, né? Eu vou te mostrar como que eu vou arrematar as pontas. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro pra ficar mais fácil de introduzir aqui. Pra ficar mais fácil de esconder, né?
Eu vou procurar sempre esconder, lógico. Ainda mais se eu tenho a possibilidade de esconder pelo avesso aqui, né? Eu escondo o máximo que eu consigo e arremato. A gente vai fazer isso em todas as pontinhas, né? Eu aprendi a deixar uma ponta maior, porque fica bem mais fácil, ainda mais quando é esse ponto puff, olha, não posso arrematar aqui. Eu já dei uma puxadinha aqui quando eu fiz uma correntinha, eu venho pra cá onde eu fiz o ponto baixo, ó, deixo aqui folgadinho, aí não dá nem pra ver. Então, um nozinho aqui. Venho pra cá novamente, ó. Deixo aqui a linha, volto no mesmo lugar, dou um nozinho. Volto a fazer a mesma coisa aqui nesse nozinho aqui, ó. Deixo um pedaço da linha folgadinho, como se fizesse parte do ponto, né? Dou mais um nozinho aqui e vou arrematando. Até eu ficar com um pedaço pequeno de linha. Aí, ó. Agora eu vou esconder essa ponta aqui. Como que eu faço isso? Vou caminhar aqui dentro, ó, com a agulha, o máximo que eu conseguir. Vou deixar o olhar dela e vou colocar a ponta. E puxar. Fica escondidinho, ó. Eu fiz nas alças 40 gominhos, 40 grupinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, vou arrematar todas essas pontas aqui, a gente fica com essa primeira parte, né? Pronta. E a gente começa a segunda parte, que é a confecção da parte de baixo. Um beijão e até a segunda parte.